Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e eu quero perguntar para você: você já teve vontade de desistir de algo que o Senhor colocou sobre um propósito ou como uma missão sobre sua vida? Eu quero lembrar que isso faz parte e fez parte das grandes histórias dos homens e mulheres de Deus nas Escrituras. Eu quero compartilhar com você o último capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23, está escrito assim, preste atenção. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, o lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto da lei de Moisés como pelos profetas. Porém, houveram alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia e outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, começaram um por um a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e também de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim assim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e ele assim ouvirão. Dito essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Veja bem, o apóstolo Paulo ele havia sido enviado a falar para um público específico de pessoas. O apóstolo Paulo havia sido enviado a pregar os evangelhos para os gentios, também para alguns dos líderes, o qual havia sido designado pelo próprio Senhor. Só que nesse momento da história, Paulo está em Roma, ele retornaria para Roma com a missão de pregar o evangelho para o governador, o imperador ali na época. Só que aqueles judeus que estavam em volta dele, também cidadãos romanos ali, eles acabaram não crendo na pregação de Paulo e começaram a discutir. Só que eu quero levar ao seu entendimento e trazer a sua lembrança que, por mais que embora as pessoas não tivessem ouvido a mensagem que Paulo haveria de pregar, ele não deixou de fazer isso. O apóstolo Paulo ele permaneceu na missão qual o Senhor havia designado sobre a vida dele. E isso nos deixa um grande ensinamento. Por tantas vezes nós tentamos uma, duas ou três vezes até pregar ou falar de Jesus para as pessoas, ou ajudar mesmo, né? Mesmo que seja fora do ambiente espiritual, ministerial, eclesiástico, e por vezes nós pensamos em desistir de levar adiante essa missão a qual o Senhor designou sobre as nossas vidas. Eu quero lembrar você aqui que essa seria o final da história de Paulo, aqui descrita em Atos dos Apóstolos, e até chegar nesse momento, muitas e muitas pessoas negaram a mensagem por ele pregada. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos histórias muito semelhantes. Isaías foi levantado para falar para um povo que não ouviria, Ezequiel foi levantado para falar para um povo de dura servir, de cabeça dura, mas o Senhor endureceria ainda mais a sua fronte, a Bíblia diz. Nós vemos Jeremias também da mesma forma, aqueles que ele havia de pregar também não recebiam a mensagem, mas nenhum deles deixou de pregar o Evangelho. E é essa missão que eu quero lembrar você nesta manhã que o Senhor Deus nos preparou. Por mais que embora as pessoas que estejam ao seu redor não estejam ouvindo a mensagem, não estejam recebendo aquilo que você está fazendo com tanto amor, tanto apreço, tanto carinho, você não deve parar. Você não deve paralisar aquilo que Deus gerou sobre a sua vida. Eu quero lembrar você aqui que existe um grupo de pessoas que está vivendo nesse mundo, nesse tempo, nessa geração, que precisa ouvir a mensagem que você carrega. Cada um de nós carrega uma pérola preciosa da parte do Senhor. E somos nós, habilitados pelo Espírito Santo, que seremos enviados, e aqueles que tiverem ouvidos ouvirão aquilo que o Espírito diz à igreja, como o próprio Senhor Jesus fala lá no livro do Apocalipse. Então, foi assim no início, no Antigo Testamento, foi assim aqui no meio da história, e será assim também no final dos tempos. Quem ouvir, realmente receberá, porque o Evangelho de Deus ele ainda é o poder de Deus para a salvação. Para um povo, para outro, para um grupo de pessoas e para outros diversos grupos de pessoas espalhados por aí. A nossa missão é sermos esses proclamadores. Nós precisamos ir pregar o Evangelho a toda criatura. E aquele que assim decididamente crer e for batizado será salvo, que não crer será condenado. A nossa missão é não nos calarmos diante daquilo que Deus tem levantado como missão para as nossas vidas. Então não se canse, não se fadigue, não pense em desistir. Porque se as pessoas não estiverem ouvindo a sua pregação, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Não desista, permaneça. Uma alma salva, você verá que quando nós chegarmos nas regiões celestiais, ela será mais valiosa do que qualquer coisa incluída neste mundo. Afinal, a Bíblia diz do que adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Então nós podemos entender que existe um valor precioso nessas vidas quais nós temos dedicado. Eu fui alcançado através de alguém que pregou o Evangelho para a minha vida. Pessoas todo o tempo têm sido alcançadas pelo poder da pregação. E se você tiver uma pessoa ao longo de toda a sua vida, você pode ter certeza que já está no lucro, se é que eu posso usar essa expressão aqui. Vamos orar, irmãos? Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse dia, Senhor, por esta rica oportunidade de começarmos o dia com a Tua Palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que muitos que estão em nossa volta não ouvirão a mensagem por nós pregada. Não aceitarão a nossa ajuda, não compreenderão aquilo que nós carregamos da parte do Senhor. Mas que isso não venha, Senhor, nos desmotivar a ponto de nos paralisar para que nós não sigamos com a missão a qual o Senhor tem
colocado, Pai, derramado, Pai, colocado sobre responsabilidade sobre as nossas vidas. Nós não queremos ser medidos pela aprovação social, nós queremos ser medidos por aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A confiança que o Senhor gera na mensagem que nós carregamos, da forma como falamos, da forma como nos expressamos, e que isso esteja vivo nos nossos corações. Que nenhum espírito contrário de alguma forma, a natureza demoníaca possa colocar mentira nos nossos corações e nos impedir de levarmos a grande comissão adiante. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser enviados, Pai, independente se existam pessoas ou não para ouvir a nossa mensagem, nós dizemos nesta manhã: eis-nos aqui, usa-nos, envia-nos assim como o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos? Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. E se eu puder te sugerir um conselho, não desista. Continue pregando, porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação. Continue pregando, porque se não pregarmos, não haverá quem ouça esta pregação, quem receba, porque ouvir o Evangelho vem através da sua pregação. Permaneça firme na missão que o Senhor te colocou, porque em determinado momento você verá os frutos daquele que nos enviou para essa missão. Deus abençoe.